Eu achei que ficou a cara da riqueza esse colar. Olha que espetáculo que ficou. O colar da sorte. Quando a gente iniciar a confecção do colar, se for para você, meça o topo da sua cabeça e multiplique por 2. Então, se o topo da sua cabeça tem 50 centímetros, faça 100 centímetros. E assim por diante. Então, agora vamos deixar de lererê, porque eu tô apaixonada pelo meu colar. Mas antes de começar, já deixa o seu like, clica no botão hypar se estiver aparecendo por aí. E se você ainda não me conhece, eu sou a Jessie, artesã da Linde Doué. Você tá no canal Crochê Sem Mistério. E os materiais que a gente vai utilizar para o nosso lindo colar da sorte serão a balança, para a gente poder calcular o preço da nossa peça no final. Eu vou utilizar o fio Encanto, o normal, não slim, o de 2 milímetros, 100% viscose, na cor areia clara 7119. Como agulha principal, eu vou usar a de 3 milímetros e como auxiliar a agulha de crochê de 1 milímetro. Uma miçanga de 20 milímetros, uma pérola gota de 12 milímetros com acabamento em strass. Um pingente em formato de trevo de 4 folhas com strass dentro. Achei lindo este. Uma argola dourada de 10 milímetros e 7 pérolas de 8 milímetros. Essa é a cor marrom. Fita métrica, tesoura, agulha de tapeceiro, cola pano ou cola de silicone fria e alicates de bijuteria. O link de todos os materiais que eu utilizo tá aqui na descrição do vídeo, no caso de você querer adquirir os mesmos produtos que eu. Vamos começar? Vamos começar fazendo um nó corrediço. E esse nó corrediço, a gente vai deixar ele folgadinho. Não vamos apertar muito porque vamos utilizá-lo. Subo 3 correntinhas, 2, 3, laço, entro no nó corrediço, volto, e aqui eu vou fazer um ponto alto estendido. E vou trabalhar bem soltinho. Se o seu ponto for apertado, utilize a agulha de 3,5, tá? Laço e saio aqui só na primeira alcinha. Laço, fecho 2, dou altura e fecho 2. Agora aqui, o fio do nó corrediço, eu posso puxar. E aí, a gente vai ter esse formato. Olha que lindo! Muito bem. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço. E aqui, olha, se formaram 2 alcinhas. Vou entrar nelas e volto. Laço, fecho a primeira, somente a primeira. Laço, fecho 2. Dou altura e fecho 2. Mais uma vez, 1, 2, 3 correntinhas, laço, venho nas 2 alcinhas que se formaram, volto. Laço, fecho a primeira, laço, fecho 2, dou altura e fecho 2. E o nosso cordão, ele vai ficando neste formato. Olha que lindo. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer esse mesmo processo até a gente atingir 90 centímetros, 1 metro mais ou menos. Então, você vai fazer a medida como eu expliquei no início do vídeo, tá? E aí, se o seu ponto for muito apertadinho, trabalhe com uma agulha de 3,5, né? Porque daí ele tem que ficar soltinho. Porque senão a tendência é que ele entorte, né? E não é isso que a gente quer. Então, vamos fazer e já já eu volto. Fiz aqui então, olha, 45 centímetros de cada lado, que dá 90, né? Porque não cabe aqui na câmera.
Então, eu tenho aqui 90 centímetros de cordão. Então, agora, eu vou finalizar aqui com uma correntinha e vou deixar aqui mais ou menos uns 30 centímetros de fio. E vou cortar. E aí, eu puxo e faço aqui o fechamento. Olha, ele fica assim. Olha que lindo. Maravilha. Então, agora, vamos fazer a finalização dele. Agora, olha, eu peguei aqui o trevo e 6 pérolas. Na parte onde a gente deixou o fio comprido, eu vou introduzir aqui as pérolas e vou colocar 3 passando o fio pra cá. 1, 2, 3. Agora, eu vou colocar aqui, olha, o trevo. E tem um detalhe aqui. Aqui, eu tô trabalhando dessa forma, porque ele vai ficar unido assim, certo? Então, a gente ajeita aqui, né, o nosso colar, e ele vai ficar unido assim. Depois, a gente vai unir essa parte. E aí, então, olha, o meu trevo, ele tem que ficar com a carinha pra cima, tá? Então, atenção aí nesse detalhe. Então, como é que a gente vai pegar aqui? Então, eu pego aqui o meu trevo e passo ele pra cá. Ó, ele fica com a carinha pra cima. Tá? Agora, eu vou colocar as outras 3 miçangas. Pérolas, né? Eu falei miçangas, né? Muito bem. E ele fica assim. Agora, eu vou posicionar aqui o meu colar. Para não ter problema, eu vou colocá-lo todo do lado direito para cima. Eu ia falar do avesso. É do direito. Hoje eu tô trocando todas as bolas. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, olha. Aqui ele tá todo alinhadinho. Não dá pra ver ele inteiro porque eu tô com a câmera com o zoom, né? Pra que você possa ver melhor. Mas ele vai ficar assim. Aqui. Dessa forma. Aí, agora eu vou pegar aqui, olha, a outra extremidade e vou trabalhar com ela pelo avesso, porque eu vou esconder os fios do lado de cá e vou prender, né, a parte onde tem as pérolas. Então, observe que quando eu virar do avesso, eu tenho que começar a trabalhar aqui, porque depois eu vou virá-lo de novo e aí ele pode ficar torto. Então, vou trabalhar aqui de baixo para cima. Ó, aí quando eu viro, ele tá posicionado certinho. Aí agora eu ajusto para ele não ficar
nem solto e também ele não pode ficar duro, tá? Ele tem que ficar assim, com uma folguinha, pra ele ficar bonito. Aí. E agora eu vou esconder esse fio aqui por entre os pontos. Então, os pontos que me deem a oportunidade aqui de entrar. Pra gente fazer aquele acabamento que a gente já conhece, o perfeito. E vou cavucando, porque o fio encanto, você já sabe que ele pode desfiar, então ele é um fio delicado. Verifico aqui se tá ok. E aí, agora, eu pego a cola pano. Pego um pinguinho de cola. Venho aqui no fio que eu escondi. Puxo bem, abro aqui o ponto e deposito a cola aqui dentro do ponto. Dessa forma. Só que agora a gente não vai cortar. A gente vai esconder esse fio um pouco mais. Por quê? Porque ele tá segurando todas essas pérolas, né? Então, agora eu retomo aqui, ó, ele tá bem coladinho, e vou esconder esse fio um pouco mais. Pra ele ficar bem firme e seguro, né? Porque senão ele pode soltar com o peso, né? A gente nunca sabe. Seguro morreu de velho, já essa história aí a gente conhece bem. Então, vou entrando aqui por entre os pontos. E aqui eu vou fazer uma nova colagem. Puxo o fiozinho bem para trás e deposito a cola novamente. Agora sim, eu posso cortar. Aí eu abaixo o fiozinho e ponho o pontinho por cima. Agora, então, tá bem seguro. Vou fazer o acabamento nesse outro fiozinho também, né? Exatamente igual a como eu fiz aqui. Então, vou fazer e já venho. Fiz aqui o acabamento e olha, o nosso colar tá ficando assim. Muito bem. Agora a gente vai montar a parte de o enfeite que vem aqui na outra parte, né? Na outra extremidade do nosso colar. Eu vou pegar aqui, olha, mais ou menos uns 30 centímetros do próprio fio encanto. Aqui. Agora eu vou pegar aqui a pérola gota, vou pegar a argola. Passo pela argolinha da pérola e retorno aqui para fechar a argola. Fica assim. Agora eu vou pegar o fio e vou passá-lo por dentro aqui da argola.
Ops. Dessa forma. Agora eu vou abrir esse fio aqui e vou passar os 2 fiozinhos por dentro. Aí, antes de fechar, eu vou alinhar aqui os fios. E aí, eu fecho dessa forma. Fica assim. Muito bem. Agora, eu vou pegar a miçanga grande e vou passar os 2 fios por dentro dela. Sempre tomando cuidado para não desfiar o fio em canto, porque ele para desfiar é super fácil. Aí. Ajusto aqui novamente o nozinho, puxo bem e fica assim. Agora, eu vou pegar a pérola e vou passar esses 2 fiozinhos também por ela. Como ela é menor, vai ficar um pouquinho mais apertado, mas ela passa. Entro, então, de novo na pérola e trago o outro fio. Aí. Ajusto. E o enfeite tá ficando assim. Agora, eu pego aqui o meu colar e alinho a metade. O que eu posso fazer? Eu posso contar os gominhos para ficar bem certinho, ou a gente mede aqui exatamente a metade, olha. A metade é essa daqui, certo? Então, marco aqui. E eu vou trazer esse fio, esses fiozinhos, e vou colocá-los por dentro dos pontos. Verifico aqui se tá realmente no meio. E aí, então, eu vou trazer esses fios aqui pra trás. Sempre tomando cuidado para não desfiar, porque quando a gente trabalha assim com uma agulha bem fininha, ele pode desfiar. Então, trago aí. Quero que ele fique soltinho, né? Então, passei ele aqui para trás. E aí, então, eu quero que ele fique com um pouco de fio para ele ficar bem pingente mesmo, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para esconder os fios, eu vou fazer aqui. Só que eu vou esconder esses fios, cada um para um lado, né? E vou escondê-los bastante, porque vai segurar o pingente aqui, né? E aí, eu vou passando o fio pra cá, por entre os pontos.
Dou uma paradinha aqui, ajusto o fio pro tamanho que eu quero. Aqui, deixa eu levantar ele um pouquinho, porque eu não tô enxergando. Aí agora eu dou uma paradinha pra colocar cola. Eu vou fazer esse mesmo passo 3 vezes. Exatamente o que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer, vou passar pelos pontos, vou passar cola, aí vou passar pelos pontos de novo, vou passar cola, até finalizar aqui o fio, para ele ficar bem firme mesmo. Agora eu vejo se tá alinhado pela última vez, aqui, muito bem. Então, aqui eu já posso colar. Aqui eu já posso cortar. Abaixo o fiozinho, ponho o ponto por cima. E agora eu vou fazer o mesmo processo do lado de cá. E o pingente fica assim. Oh, que lindo! Eu tô aqui agora com a minha planilha calculadora preço certo. E agora a gente vai ver quanto cobrar pelo nosso colar da sorte. Tenho aqui todas as informações colocadas para poder fazer o cálculo do nosso colar. Eu já alimentei toda a minha planilha e agora ficou faltando só o fio encanto que eu utilizei, 10 gramas. Então, o fio encanto, o preço dele é R$30, ele vem com 100 gramas e eu utilizei 10 gramas. Eu alimento a planilha aqui, a partir do meu clique ela já vai fazer o cálculo aqui. Ela me diz que eu gastei R$3 de fio. Entre todos os materiais acessórios, eu gastei R$1,82. Demorei meia hora para fazer a minha peça e aqui ela já calculou o valor da minha hora trabalhada. Chego então ao cálculo final da minha peça, onde eu tenho custos fixos, variáveis, materiais e o valor da minha hora trabalhada. Observe que o valor da hora trabalhada, ele ocupa a maior parte aqui do meu custo, né? Então a gente tem que valorizar realmente a nossa mão de obra. E ela me diz que o custo total deste colar é de R$26,02. Eu aplico 6% porque eu tenho empresa, eu coloco 30% de lucro, e aí então a planilha me diz que dentro da minha realidade eu não posso vender este colar por menos de R$35,39, sem contar o valor do frete. Então, se você se interessar por essa ferramenta que facilita muito a nossa vida, faz os cálculos exatos para que a gente tenha o verdadeiro lucro e o cliente tenha também um preço justo. Basta você apontar a câmera do seu celular para o código Keyword que está aparecendo aqui na tela ou o link está na descrição do vídeo também. Agora vamos ver como ficou o nosso colar e também as variações que eu fiz. E esse foi o resultado do nosso trabalho de hoje. Então aqui o nosso colar original que nós fizemos, né? Então tem as duas formas de utilização. Você pode usar essa parte aqui no pescoço ou esta outra parte, né? Então dá para você variar no uso do colar. Olha que espetáculo que ficou. Eu acho que ficou maravilhoso. Que lindo! Olha,
Eu fiz este aqui também. Eu fiz na cor Saibro. O mesmo fio Encanto. E aí eu coloquei esses detalhes diferentes. E aí eu coloquei esse detalhe, esse enfeite com cristais, né? Esses são cristais e mini miçangas de metal. Eu ensino a fazer todas essas peças lá no curso Joias Sem Mistério. Então, se você quiser se aprimorar na arte de fazer joias, inclusive com esses acessórios, o link tá aqui na descrição do vídeo. E eu fiz, olha, fiz esse aqui também. Esse eu fiz com ponto alto. E aí eu fiz este detalhe. Olha que graça que ficou. E aqui eu coloquei 2 terminais de garra em cada lado com argolinhas. E aí eu fiz esse detalhe aqui, simples, com miçanga e cristais. Muito bem, eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula, que tenha te animado para fazer todos eles. E a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like. Se o botão hypar estiver aparecendo aqui embaixo, clica nele também, para que esse vídeo chegue a mais gente, para que mais pessoas aprendam a fazer essas joias tão especiais, feitas com tanto amor. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Aqui tem muitas coisas lindas para você fazer. Eu deixo meu agradecimento a todos por me acompanharem. Eu deixo um beijo gigante, que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo tutorial.